Oi, gente, Samuel Straioto e eu, Rubens Salomão, chegamos para a edição 279 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás, gravado aqui no estúdio da Sagres, em Aparecida de Goiânia. Fala, Samuel Straioto, tudo bem? Tudo beleza, Rubens. Você tranquilo? Bem também, para falar de eleição, hoje especificamente, diretamente sobre a eleição, né? A gente volta e meia passeia pelos temas da cidade, mas também sobre as regras eleitorais. Regras eleitorais e, nesse caso, os desafios digitais da Justiça Eleitoral para as eleições municipais de 2024. São os temas desta edição do Pode Falar. Além da educação, além da prevenção, além da preparação para o combate à utilização de inteligência artificial para propagar as fake news, né, as deepfakes, é importante também mecanismos administrativos, legislativos e judiciais para que nós possamos combater de forma repressiva também essa utilização, para que nós não deixemos que isso influencie nas eleições. A inteligência artificial, principalmente anabolizando as fake news, pode mudar o resultado de uma eleição. Porque até que aquilo seja desmentido, até que chegue a versão verdadeira a todo eleitorado, isso pode mudar milhares de votos. Consequentemente, isso pode fraudar o resultado da vontade popular. Nós não podemos permitir isso. Há um pouco mais agora de 75 anos, a ONU proclamou a sua Declaração de Direitos. Há hoje a necessidade também de uma discussão do ponto de vista internacional para que a ONU lidere uma declaração de direitos digitais em defesa da democracia. O presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, né, ministro Alexandre de Moraes, pediu na semana passada, na última semana, que a ONU, a Organização das Nações Unidas, deve liderar a elaboração, né, o processo de elaboração de uma Declaração Universal dos Direitos Digitais em defesa da democracia. A fala ocorreu na abertura de um seminário do TSE sobre inteligência artificial nas eleições, que tratou exatamente desses desafios, Samuel. É isso mesmo, nós ouvimos o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral e vamos conferir, Rubens, fala da próxima presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia. Ela aponta que o combate à desinformação, principalmente com o uso da inteligência artificial, é fundamental para a defesa da própria democracia. A ministra Carmen Lúcia comandará a Justiça Eleitoral durante as eleições deste ano. O ministro Alexandre de Moraes, que tem sido um grande nome na condução dos trabalhos sobre o novo populismo digital extremista, ele fez referência aqui, acaba de defender sua tese, que será um livro brevemente a sair sobre eleições e o novo populismo digital extremista, tratando da liberdade de escolha do eleitor e a sua necessidade de mantença dessa liberdade para as democracias. Afirmou aqui que é preciso que os eleitores entendam, todos os cidadãos de todo mundo, que essas plataformas não atuam numa terra de ninguém. A minha dificuldade é apenas quanto à expressão terra de ninguém. Criaram uma terra digital, supranacional, atuando no planeta, e assim alguém perfeitamente identificável, que é dono dessas plataformas, que atua nessas plataformas, que atua nos algoritmos e faz com que eles atuem sobre a inteligência natural das pessoas, fazendo com que sejam mutiladas as liberdades e, desta forma, corroídas as democracias. O que nós estamos, portanto, nos propondo neste encontro é discutir rigorosamente em que consistem os mecanismos possíveis para que as democracias continuem a prevalecer em todo o mundo, porque sem ela não há liberdade, sem liberdade a humanidade fica diminuída.
A ministra Carmen Lúcia, futura presidente, né, do TSE, foi muito direta, apesar de não usar as expressões que fazem referência objetiva às grandes empresas que controlam, né, as redes sociais, as mídias na internet. Mas ela está falando das big techs, né, Google, Facebook, Twitter, enfim, que precisam ser responsabilizadas, e é um recado importante para quem vai ser presidente, né, do TSE no ano das eleições. Para falar sobre esses desafios, a gente recebe hoje aqui no estúdio da Sagres o professor de Direito Eleitoral, Alexandre Azevedo, parceiro. Esses dias fui tentar fazer as contas de há quanto tempo a gente já tem a parceria do professor, já não consigo mais fazer as contas. Há muito tempo, há muitos anos, há muitas eleições com a gente. É sempre um prazer, professor. Obrigado pela presença. Obrigado, Rubens. Boa tarde, bom dia, boa noite aí para os nossos ouvintes, né? Samuel Straiotto também. Um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir, debater um tema dos mais instigantes da atualidade, né? Que é essa questão de combate à fake news, de combate à disseminação de notícias, né, falsas. Pois é, e com esse desafio, né? O boato, né? A criação de informações falsas já existe em eleições, desde que as eleições são disputadas democraticamente, né? Isso acontece. O que o senhor acha que foi adicionado recentemente, de 16, 18 principalmente, 22 para cá, e agora com essa utilização da inteligência artificial, professor? Então, Rubens, eu estou fazendo doutorado em Direitos Humanos aqui pela UFG, né, e numa disciplina minha sobre comunicação, eu fiz exatamente um artigo, né, sobre a questão da mentira. Santo Agostinho, né, ele fala lá sobre a verdade e a mentira, e eu achei um tema interessante, fui investigar, né? Então, quando você vê essa questão da mentira, ela está enraizada na humanidade. A história da humanidade, ela se pauta muito por isso, né? Só que lá atrás, antes da escrita, era oral, um falava o outro, então a mentira demorava um pouquinho para se alastrar. Quando a gente tem a escrita, e principalmente ali com a imprensa, não é? Você tem a mentira já propagando um pouquinho mais rápido, né, em sua velocidade, né? E depois vem a radiodifusão, depois vem a televisão. Então, a mentira também continua sendo alastrada e ela vai aumentando a sua velocidade. Só que a gente chega hoje numa forma de rede social que a mentira ela não tem mais limites, né? E muitas das vezes a pessoa, quando recebe uma fake news, ela não é inocente ao receber. Ela sabe que é fake, ela sabe que é falso, Samuel, mas ela fala, não, eu concordo com isso aqui. O problema não é ela saber que é falso, não. Ela fala, não, mas isso aqui é exatamente o que eu penso. E aí começa a risco, professor, divulgar. E o efeito, ela quer que isso tenha o efeito que se espera, né? Que é alterar o resultado das eleições, como disseram os ministros. Né? Aí tem um ditado popular, né, Rubens? Uma mentira dita 1000 vezes torna verdade. É o risco de, às vezes, a pessoa, ela por diferentes fatores, ou acreditar que aquilo ali que está sendo propagado pode ser, ela concorda, mesmo que seja mentira, ou que é mentira mesmo, a pessoa tenha desconhecimento, mas eu digo no sentido de aquilo trazer um prejuízo para o processo democrático? E traz, porque você tem uma inversão da realidade. Né? Como você colocou nessa frase, a pessoa, o mentiroso, né? O mentiroso, aquele que consegue escapar de um detector de mentiras, né? Ele tem que vivenciar a mentira. Ele tem que repetir aquilo de tal forma que, para ele, não se trata mais de algo mentiroso, mas de uma verdade, a sua verdade. E aquilo aí começa a se internalizar de tal forma que, a pessoa sendo impactada pela realidade das coisas, vendo a realidade de sua frente, ela fala, não, isso aí é mentira. Né? Isso aí não mais existe. E aí a dificuldade da nossa era, né, em combater e como combater, né, essas mentiras. Como que eu faço, né, para explicitar para alguém que aquilo que ele está dizendo, que ele acredita que é verdade, na verdade não é. Nós temos, por exemplo, o 8 de janeiro de 2023. Se você pega aquelas pessoas do 8 de janeiro, elas acreditam, ou acreditavam, né, piamente que aquilo ali era verdadeiro. Nós temos as enchentes agora, as chuvas, né, as tempestades estão tendo no Rio Grande do Sul, e pessoas dizendo, olha, isso aí não é natural.
Isso aí é o HARP, né? Acho que é a sigla, né? É o HARP. É coisa chinesa que inventou e que está sendo impactada para destruir a população conservadora do país. Há Professor, pessoas que confiam. mas nesse aspecto, com as atualizações que a Justiça Eleitoral fez por meio das resoluções, a gente pode ter um ambiente maior de proteção, de segurança, e principalmente quando a gente lida com a inteligência artificial, que nos possibilita ferramentas de criação de conteúdo que podem ser utilizadas de diferentes formas pelos atores que estarão nas eleições? É um passo. Né? Seria interessante nós termos uma legislação, e aí a fala do ministro Alexandre de Moraes é muito clara nesse sentido, né, de internacional mesmo, né, partindo da ONU, mas aqui internamente poderia exigir, por exemplo, que os programas de inteligência artificial, ao produzirem uma imagem, né, seja fotografia, seja em vídeo, aparecesse ali alguma barra, alguma marca d'água, enfim, algo, identificando, olha, isso aqui Uma é uma assinatura, produção de né? uma assinatura eletrônica, e olha, isso aqui é uma fake news. É um passo, discutindo até com um colega, amigo meu, ele falou, olha, Alexandre, mas e os piratas? Nós temos isso aí, os programas, ok, mas tem como eu também desenvolver programas piratas. Veja, a gente dá um passo em direção a tentar resolver, mas também há um mercado negro, né, por assim dizer, que vai produzir essas situações. A legislação eleitoral, ao se tratar, não a legislação em si, né, mas as resoluções da Justiça Eleitoral, fala, olha, o candidato, o partido político, ele é responsável pela veracidade do seu conteúdo, né, divulgado ali nas suas redes sociais e na sua propaganda eleitoral. Isso aí está claro. Se ele tem uma imagem por IA, ele tem que informar. Olha, isso é inteligência artificial. Ele é obrigado a fazer isso. O grande problema que a gente tem é tudo que está fora desse ambiente. Se está dentro do ambiente de propaganda eleitoral, a Justiça Eleitoral tem como fiscalizar, Samuel. Mas o que está, né, no submundo, por assim dizer, isso aí não tem como a Justiça Eleitoral fiscalizar a priori, porque vai precisar fazer um certo estrago para o candidato adversário perceber, o candidato vítima ou o partido vítima perceber e acionar a Justiça Eleitoral. Esse é o maior problema que a gente tem. Sobre essa pergunta do Samuel, que regras a gente tem, assim, só para, de uma forma até didática, para quem está nos acompanhando entender, assim, a gente tem regras especificamente sobre fake news para o momento da disputa eleitoral que está chegando, né? A gente está começando junho, daqui a pouco já tem convenções. Tem súmulas novas nesse ano, ou seja, o que a Justiça Eleitoral hoje tem de ferramenta para combater a desinformação? Então, nós temos na Justiça Eleitoral, né, uma legislação, uma resolução nova, melhor dizendo. Essa resolução, ela trata incumbe, melhor dizendo, aos partidos e aos candidatos a responsabilidade por uma checagem prévia da informação que eles vão colocar, né, ali na sua propaganda eleitoral. Então, ele tem que ter uma assertividade daquilo que estava colocando, né, uma pesquisa prévia sobre pena dele ser responsabilizado. Isso ajuda a que o partido ou o candidato não possa dizer, não, mas eu não sabia. Exatamente. Então, você tem que saber. Ele tem que saber, a lei... ou pelo menos tem que ter uma fiscalização dele ali. Se há uma dúvida, se é algo duvidoso, ok. Mas a partir do momento que a gente tem sempre a zona de certeza, a zona de incerteza e aquela área, né, sombreada ali, que aí de intersecção, que é nebulosa. A gente não sabe se é ou não é. Aí, beleza. Tudo bem, se está nessa área, ele divulgar, beleza. Mas se tem uma área de certeza que aquilo é mentira e ele divulga, aí ele se torna ali responsável, né, por aquilo que ele está fazendo. De outro lado, Samuel, nós temos jurisprudência da Justiça Eleitoral no sentido de que essas fake news que mexem com o sistema eleitoral, né, que visam atacar o sistema eleitoral, podem sim significar impor cassação do registro do candidato, né, ou do diploma e conduzir a uma inelegibilidade. Nós temos o Francisquini, né, que é um dos mais famosos, porque foi exatamente o primeiro que, no dia da eleição,
E aí é muito polêmica a fala, né? Porque no dia da eleição ele pega vídeos e tal e faz nas suas redes sociais uma live falando que estava tendo fraude ali na eleição. Sim. É aquela coisa, né? O candidato, a pessoa ia votar lá o número do partido e falava que aparecia na urna outro. Mas quando você olha o vídeo, e não precisa ser nem especialista. Por quê? Porque o vídeo ele nunca mostrava o visor da urna, né, ali, e o teclado. Ou ele mostrava o teclado ou ele mostrava o visor. O que mostrava ali, evidente, uma montagem. 2 vídeos diferentes, um vídeo digitando um número e o outro vídeo digitando um outro número, né? Exatamente. Só que não mostra algumas partes especificamente. Né? Exatamente. Para cargos diferentes que aí caracterizariam um erro, não é? Exatamente. Eu digito um determinado número para presidente da República, por exemplo, mas, na verdade, aquele número ele corresponde a um outro candidato, a um outro partido, para governador, por exemplo. Isso aí já era um outro problema, né? Aqui, por exemplo, em Goiás, em 2018, não tinha nenhum candidato do PSL. Então, a pessoa ia chegar para votar, esquecia que primeiro é deputado federal, depois deputado estadual, depois senador, depois governador e, por último, prefeito. Presidente. Presidente, desculpa. E aí chegava para votar ali para governador, digitava o 17 e aparecia nulo. Tô anulando o voto, tô anulando. E as pessoas pegavam aquilo sem entender e gravavam, voto, tá vendo? Anulou. Só que não vinha o resto da gravação. Além de não poder filmar o momento do voto, né? Exatamente, além de não poder. Mas aí não vinha o segundo momento da gravação, que era o mesário, o presidente da mesa ali, explicando, olha, vê o visor, leia o visor, o que você está digitando. Você está votando agora para governador, não tem um candidato desse partido. Exato. Mas, Samuel, no caso ali que a gente estava tratando, era pior ainda, que a má-fé mesmo, porque digitava o 17, né? E filmava, estou digitando 17. Quando a câmera ia para o visor, já tinha voltado atrás e colocava 13. Tá vendo? Está aparecendo o do PT. Como se a Justiça Eleitoral tivesse, né, fazendo uma fraude. E sem contar que uma situação dessa é totalmente esdrúxula você pensar, porque senão todos os votos dados ali ao Bolsonaro em 2018 seriam zerados e todos iam para o PT. Professor, mas nesse caso aí de fake news, o senhor diz que tem até o caso de inelegibilidade, como aconteceu com o Francisquini. Isso pode, essa punição, né, mais dura, pode acontecer até depois da eleição? Depois que ela terminou, um candidato questiona o resultado, isso pode causar a cassação até do mandato para o qual ele foi eleito naquela eleição? No posterior, é mais complicado acontecer. Então, durante a campanha que pode criar... Isso tem que ser durante a campanha e durante o dia da votação, por exemplo. Né? Porque uma fraude, uma fake news posterior à eleição, ela não tem o condão de macular a eleição que já aconteceu. Né? Vamos lembrar que, no caso, a gente está tratando de abuso do poder político. Né? Aliás, abuso dos meios de comunicação social. Né? Para ter o abuso, ele tem que ter um reflexo ali na eleição. O exemplo, Samuel, e aí aqui o Tribunal Regional Eleitoral julgou há pouco tempo o caso do hoje deputado federal Gustavo Gaia. Uma das situações ali que o livrou de cassação, né, com certeza, foi que a prova que foi levada aos autos ocorreu após o primeiro turno da eleição. Que foi quando ele foi ou não eleito. Né? Exato. O primeiro turno é a marca para deputado federal. E aí, o que o TRE decidiu aqui, que aquelas falas eram direcionadas à eleição presidencial. Então, se houve algum tipo de fake news ou não, aí é lá com o TSE, dentro de processo que tem, né, que se fiscaliza a eleição para presidente da República. Mas na dele, como candidato a deputado federal, não aconteceu e, por isso, o TRE aqui, né, julgou improcedente. O senhor está falando em fiscalização. Como é que o senhor analisa o trabalho ou o preparo da Justiça Eleitoral para as eleições de 2024, nesse ambiente da inteligência artificial? A Justiça ela é analógica ainda para essa finalidade, pensando na fiscalização de tantas ferramentas que cada vez mais vão se atualizando? Eu diria que o mundo ainda é analógico para fiscalizar, né, e combater as fake news.
A verdade é essa, né? Por mais que a gente tenha alguns avanços, por mais que a gente crie mecanismos, a gente ainda está engatinhando, né, por assim dizer, nesse combate. Porque o combate ele é muito... A propagação é muito rápida para aquilo que a gente quer combater. Pois é, mas aí que entra, então, o que a Carmen Lúcia citou, que é quem manda na terra de ninguém. Não é terra de ninguém, é terra do Google, do Facebook, do Twitter, enfim. A responsabilização tem que ser mais direta para esses grupos, basicamente é isso. Digamos assim, regras para os candidatos, para os partidos a gente já tem. Falta quem, na prática, se utiliza desses conteúdos equivocados ou propositalmente equivocados para ter mais engajamento, para ter mais clique, enfim, para ter mais lucro. Precisamente é isso, né? A gente tem situações, e às vezes as pessoas falam, mas liberdade de expressão, liberdade isso, aquilo. Tá, mas a liberdade de expressão ela não é absoluta. Primeiro, a gente tem um ponto disso aí, né? Dentro do direito constitucional brasileiro, a gente tem 4 direitos fundamentais absolutos. A liberdade de expressão não é uma delas. É o direito de não ser torturado, direito de não ser escravizado, direito de não ser imposta uma associação e direito do brasileiro nato não ser extraditado. Esses são direitos absolutos. A liberdade de expressão ela tem limite. E ela tem limite exatamente, né, no outro, na outra pessoa. Aquela frase famosa, né? Você pode falar tudo, ok, mas você não pode obrigar o outro a aceitar e a gostar do que você está dizendo. Você tem liberdade de falar? Tem. Mas o outro não tem. Tem a liberdade de gostar ou não daquilo que se está dizendo. E as consequências então, disso que se diz, né? Exato. Então, um dos parâmetros que eu acho que seria essencial, né, as mídias ou as redes sociais exigirem a identificação ali da pessoa pelo CPF. Ainda que não informe, não precisa informar. A pessoa pode ter ali um nick diferente, ok, coloca lá qualquer coisa, enfim, mas a rede social precisa saber precisamente quem é. Hoje, né, a gente tem essa situação que as mídias não sabem propriamente quem é, a pessoa fala ali o que quer, e aí, às vezes, de violência sexual mesmo, né? Nós temos vídeos, tanto no Facebook, Twitter e etc., né, de violência sexual, e a pessoa não tira. A mídia, não, eu não posso porque é liberdade de expressão. Mas, pera lá, liberdade de expressão, né, não é liberdade para cometer crime. E às vezes tem dificuldade, como disse lá o Alexandre de Moraes, de dar esse tipo de acesso aos dados e de cobrar esses dados no mundo inteiro, né? Essa é uma luta jurídica no mundo inteiro. E nesse caso aqui, a gente está puxando pela análise do direito eleitoral, né? Professor, a gente já chegando aqui ao final, muitos temas aqui certamente dão desdobramentos e precisam mesmo dar esses desdobramentos. Professor Alexandre Azevedo, muito obrigado pela entrevista aqui no nosso Pode Falar. E a gente, com certeza, né, Rubens, vamos contar com o professor ao longo aí do processo eleitoral. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, é sempre um prazer, né, estar aqui. Se eu puder dar uma última palavra, né, como identificar uma fake news, né, para aqueles inocentes aí. Gente, qualquer anúncio alarmista e que usa um ar de autoridade, ele é uma fake news. Então, olha, eu fiquei sabendo de dentro lá do TSE. Olha, nós precisamos divulgar. Isso aí já é indício mais que suficiente, né, de que se trata de uma fake news. Fiscalize, pesquise. Nós temos um acesso a informações muito grande e nós precisamos fazer parte disso, né? Fiscalizar e sempre combater as mentiras com a verdade. Sem dúvida. Falamos de candidatos e partidos, da justiça eleitoral, das redes, né, das empresas, mas é fundamental falar de quem recebe e, eventualmente, até compartilha esse tipo de conteúdo. Sem dúvida, né? Obrigado ao professor Alexandre Azevedo, professor de Direito Eleitoral conosco nesta edição, e obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Samuel, até. Até a edição 280. É isso. Semanalmente você acompanha Pode Falar, toda sexta-feira às 8h, na Sagres TV, canal 26.1 na região metropolitana de Goiânia, ou no nosso canal no YouTube. Nas plataformas de áudio, você segue lá Sagres Política e recebe uma notificação nova toda semana. Grande abraço, obrigado pela sua companhia. Até semana que vem.